Então, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Deus nos dê a oportunidade, já deu a oportunidade de estar na sua presença. E nessa noite, o que nós vamos estar tratando possa edificar as nossas vidas. Eu sei que pode edificar e vai edificar. Em 1 Coríntios capítulo 1, a Bíblia nos diz algo muito interessante. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14 e 15, eu vou ler só 2 versículos. E a nossa mensagem dessa noite vai se concentrar nesses 2 versículos, tá certo? Diz assim, versículo 14: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15: Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Eu quero só falar algo aqui histórico sobre a igreja de Coríntios, para que a gente entre no contexto e consiga entender por que Paulo fala isso para a igreja na carta 1 aos Coríntios. O que nós precisamos entender é que a cidade de Coríntios, ela era uma cidade portuária, era uma cidade onde atracava navios de tudo quanto é lugar da terra. Recebia gente de toda nacionalidade, língua diferente, costume diferente. E para piorar as coisas, lá tinha 2 templos, um de uma deusa chamada Afrodite, a deusa do amor, e o outro Apolo, o deus da poesia e da música. Então você imagina uma cidade que não era tão grande, virada para a adoração a 2 deuses, a 2 deuses, a coisas totalmente assim, que você for pegar a prostituição, música e poesia, ficava nesse ciclo, porque essa deusa do amor não tinha nada a ver com amor, era prostituição pura. E aí você imagina uma igreja tirada desse meio, de pessoas que passaram a sua vida, que talvez nasceram nesse meio de pais, vivendo com essa adoração toda a outros deuses. E aí você imagina ver essas pessoas saindo daquele meio, agora tendo que viver uma vida diferente. Era muito difícil para elas, como para qualquer um de nós hoje. Nós temos hoje a nossa religião mãe do Brasil, do país, ela é tão assim, como se diz assim, tão implantada, tão assim, de um jeito na nossa sociedade, que a gente vê pessoas com anos, com décadas de crença na igreja cristã, com dizeres da religião, com dizeres espantosos. Virgem Maria, olha, minha Nossa Senhora, para você ver como é difícil, não só para os coríntios, mas como para nós hoje. Vive dentro de uma igreja evangélica que lê a Bíblia, que tem coisas viradas para adoração ao nosso Deus, ensinamentos, e vira e mexe, nós faltamos essas coisas assim, naturalmente, sem pensar. Aí você imagina os coríntios que viveram a vida toda adorando deuses. Como é que não era difícil para eles pegar ensinamentos como esse? E se nós formos ver o homem natural, o qual Paulo fala aqui, ele diz que, vou só dar uma definição de homem natural, não foi Paulo que diz. O homem natural, como definir? Quem é ele? O homem natural é aquele que tem sua maneira própria de viver. Esse é o homem natural. Qualquer coisa que lhe aconteça a ele fora do ordinário, ele classifica como sorte, o acaso, momento certo, lugar certo. Isso é o homem natural. Eu estava na hora certa, no lugar certo. Não, isso foi obra do acaso. Eu tenho um amigo que ele disse que se você nasceu para morrer de acidente, você vai morrer de acidente.
Se você nasceu para morrer de bala, você vai morrer de bala. Olha só a conversa do cara. Então, esse é o homem natural. Tudo que lhe acontece é natural, faz parte da natureza. Isso não tem nada a ver, é obra do acaso. Esse é o homem natural. Qualquer coisa que lhe acontece fora da ordem natural que ele vive, é obra do acaso, foi sorte. O homem natural não consegue perceber nem ver a obra de Deus. Já o homem espiritual é uma pessoa ligada a Deus pelo Espírito. Esse homem, ele consegue ver a obra de Deus acontecendo em todo momento. Ele consegue ver a obra de Deus quando o sol nasce, quando o vento sopra, quando a chuva vem, eles é a obra de Deus. Quando o céu está muito lindo e maravilhoso, azul, eles olham que céu azul lindo de Deus. Então ele consegue ver as coisas de Deus acontecendo em todo momento. Ele consegue ver pessoas sendo livradas de várias mazelas da vida. Ele consegue ver pessoas sendo transformadas. Ele consegue discernir bem as coisas. E Paulo diz que ele não, de ninguém, ou por ninguém, ele é discernido. Ninguém julga ele, esse homem espiritual. Ele discerne bem o que está acontecendo e de ninguém discernido. Quando ele passa por prova, ele conclui: é para o meu crescimento. O homem espiritual faz isso. Quando ele passa por prova, é para o meu crescimento. É para que eu saia melhor dessa prova. É para que eu aprenda melhor. E já tem outro grau de pessoas nesse meio que quando ele passa por prova, estou sendo perseguido, estão com inveja de mim. Então, esse não é homem espiritual. Estão desejando coisas ruins para mim. Ainda tem outros que ainda dizem, estão fazendo trabalho de feitiçaria para mim. Eu não sei como esse povo que vive dentro de prédios de igreja consegue ter esse tipo de linguajar. Eles não conseguem discernir as coisas espirituais de Deus. Então eu dei aqui uma breve definição dessas duas pessoas, homem espiritual, homem natural. Falei um pouco do contexto histórico de Coríntios, que é difícil da uma igreja sair desse meio e viver bem, como também para nós aqui é difícil também a gente viver bem com os ensinamentos de Cristo, porque nós trouxemos, ou seja, a gente vem trazendo uma carga muito grande de ensinamentos dos nossos pais, da sociedade e de tudo quanto é canto que você encosta. E uma coisa interessante é isso. Eu quero fazer aqui um jogo de palavra usando o homem espiritual e o homem natural, para que a gente veja uma comparação dos dois assim na íntegra, em que lugar nós vamos nos encontrar, em que lugar nós vamos se achar nesses momentos. Então você ouça com bastante atenção o que nós vamos ver. O homem natural versus o homem espiritual. Como saber e diferenciar os dois? Nós já ouvimos aqui no começo uma boa definição. O homem natural é aquele que tem sua maneira própria de viver. Você viu que eu defini aqui o que é a maneira própria dele viver, né? Ele vive como a obra do acaso. Se acontecer qualquer coisa, não, tinha que acontecer mesmo. Então ele vive exatamente virado para fazer as coisas para ele mesmo. O homem natural, ele é tão ligado nele mesmo, ao ponto de dizer assim, não de dizer, mas de pensar o amor que ele tem por ele mesmo. Ele faz as coisas por ele mesmo. Ele não é capaz de ver o semelhante dele sofrendo por necessidade. E se vê, eu não tenho nada a ver com isso. Cada um com as suas escolhas. Uma vez nós estávamos na rua fazendo convite para as pessoas ouvir participar de um culto campal. E tinha um homem lavando um carro e o irmão chegou com um convite e falou da hora do culto, entregou o convite para ele. E ele disse, sabe o que? Negócio de papel, rapaz. Vai trabalhar não para tu ver se tu tem o que comer? Ele disse desse jeito para o irmão. Certo? Deus abençoe. O irmão virou as costas e disse, Deus abençoe. Negócio de Deus, rapaz. Para trabalhar não, se tu tem alguma coisa? Esse é o homem natural. Ele não está nem aí para Deus.
E o que nós precisamos ter cuidado é não se encaixar no lugar desse cara, que não está nem aí para nada. Tudo é eu e eu mesmo. Não tem aquele ditado que diz primeiro eu, depois eu de novo? Pois o homem natural está encaixado nesse certo ditado. E ele vive para satisfazer seus próprios desejos. Esse é o homem natural. O homem espiritual é um dever dele agradar o seu Deus. Ele tem o dever de agradar o seu Deus, que é o Deus qual nós adoramos. Esse é o homem espiritual. Ele vive para isso e por isso. Nós, como pessoas espirituais, o nosso dever é viver para agradar o nosso Deus. É viver por isso e para isso. Cada costume que nós trouxemos, do nossa maneira de como fomos criados, nós precisamos deixar isso para trás, aos poucos. Eu sei que não é fácil a mudança. Não é fácil deixarmos coisas para trás. Não é fácil deixarmos costume. Não é fácil aprender coisas novas. Dói. Demora. E demora muito tempo porque nós começamos a relutar e não querer deixar aquilo que nós gostamos de fazer. Mas o homem espiritual, ele entende que Deus é o seu bem maior. E ele vai querer agora viver para agradar esse Deus o qual ele encontrou. Lembra da parábola do reino dos céus, quando Jesus conta que na parábola lá, que o reino dos céus é comparado a uma pérola que um homem encontrou, e ele já não tem mais gosto por nada. Ele vai e vende tudo quanto ele tem para possuir aquela pérola, e quando ele consegue, é como se ele tivesse conseguido a melhor coisa da vida dele. E o reino, então assim, quando nós encontramos Deus, deve ser com esse desejo, com essa vontade, de que agora a nossa vida é para servir e viver para Ele. Se não for dessa forma, nós precisamos estar aprendendo isso todos os dias. Aí é que vem a dor. Eu vi um cara dizendo, na verdade combatendo um comentário. O cara disse assim, ligado à questão de musculação, ele disse assim: eu não sei para que a pessoa sofre tanto para ter um corpo bonito. Eu não quero isso porque dói muito. E o cara disse assim, o que combateu, disse assim: você acha que ser bonito não dói? Precisa ter dor para ser bonito, o cara disse, né? Então, para mudar a nossa aparência, o nosso corpo, a nossa maneira de viver, os nossos pensamentos, dói, porque nós não queremos deixar tudo aquilo que nos satisfaz. Satisfaz estar nesse momento ali nas outras ruas, onde tem piscina, que está cheio de pessoas lá brincando e dançando, música boa, bebida. Satisfaz, sim, para o nosso corpo satisfaz. Vai doer deixar isso? Vai doer. Mas nós precisamos deixar para adorar o nosso Deus? Precisamos deixar isso. Muitas vezes, talvez nós queremos estar lá ao invés de estar aqui. Mas para agradar o nosso Deus, em nível de homem espiritual, nós precisamos estar exatamente aqui, muitas vezes não gostando. O homem natural, qualquer coisa que aconteça fora do seu ordinário, ou seja, da sua ordem comum que ele vive, ele faz o quê? Escapei pelo um triz, escapei por pura sorte. Se por um milésimo de segundo, ele usa várias palavras para dizer por que escapou de alguma coisa. Nunca ele atribui que foi Deus que o livrou, porque Deus tem uma obra na vida dele, porque Deus tem algo superior para mim. Não, ele não conclui isso. Escapei pelo um triz, foi por um milésimo de segundo. Se eu estivesse mais rápido um pouquinho, seria o meu fim. Ele nunca atribui as coisas de Deus, que foi Deus que o livrou. E uma coisa é interessante: o homem espiritual versus o homem natural. Se algo acontece fora do seu ordinário, ele conclui: se não é a mão de Deus sobre mim,
Hoje escapei por causa da misericórdia de Deus. Olha só o pensamento do homem espiritual. Foi por causa de Deus, foi por causa do amor que Ele tem para comigo. Foi a sua misericórdia, foi um milagre de Deus na minha vida. Lembra do filho do irmão que passou agora por um assalto? Tem uns que chamam tentativa, não foi tentativa, levaram tudo do menino. E o menino foi chamar a polícia, praticamente na presença da polícia o menino foi lá alvejado com 3 tiros, só não morreu porque... acho que pelo livramento de Deus na hora e pela forma como ele se jogou dentro da cabine da polícia, já caiu deitado e o cara dispensou ele e foi embora. Tem gente que chama isso de sorte. Ah não, foi sorte, mas na frente da polícia. Se a polícia não teve ação. Eu chamo isso, tinha uns irmãos lá conversando ontem, a gente chamou isso de milagre. Isso é um milagre. Gente, você sabe o que é milagre? É tudo que sai da ordem natural. A ordem natural é o que a gente vê. O sol nasce, se põe, a lua aparece, as estrelas aparecem. Isso é ordem natural. A luz acende, apaga, é ordem natural. Nós dormimos, acordamos, ordem natural. Tudo que escapa disso, que vai além dessas coisas que nós não conseguimos explicar, aí vai para ao lado do milagre. Isso foi um milagre na vida daquele menino. Apesar da vida que ele vive, Deus tem algo para a vida dele. Só precisa ele reconhecer isso. E nós estávamos conversando justamente sobre isso ontem. Foi um milagre que aconteceu na vida do rapaz. Ter passado por isso, e foram 3 tiros superficiais na mão, na perna, que acabou assim, causando grande agressão. Tanto que ficou uma bala alojada, mas eu digo superficial porque não chegou a causar dano maior. E aí, se é o homem natural, ele ia classificar isso como, é normal, ele se livrou porque não tinha que morrer mesmo. O homem natural não consegue perceber e nem ver a obra de Deus. Tudo que acontece era para acontecer mesmo. Lugar certo, hora certa. Era isso que tinha que acontecer, não podia. Igual eu lembro do amigo que eu falei, que ele disse que não, se você nasceu para ser isso, você vai ser isso. Então eu não aceito esse tipo de coisa. Eu não consigo entender como é que Deus faz uma criação, como é que Deus cria todas as coisas, como é que Deus rege tudo isso pelo seu poder, e Ele vai criar seres humanos simplesmente para ser tirado da sua vida assim por pouco mais ou nada. Ah, é porque ele tinha que morrer daquilo. Deus, ele não ia fazer isso de forma nenhuma. Deus, ele não ia ter esse plano na vida das pessoas para simplesmente essas pessoas serem ceifadas por nada, mesmo alguma delas sendo ruim. Mas eu acredito que Deus sempre ele quer o melhor para cada um de nós. O homem espiritual crê, e até porque está escrito no Salmo 148, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Ou seja, isso sabe o que ele está dizendo lá? Se você for ler o Salmo 148, que as obras da natureza, tudo que há nela, Deus deu uma lei a elas para que eles não ultrapassem dali onde está. Por que o mar não avança? Porque foi uma lei que Deus deu para que ele não ultrapasse. Né? Por que o pessoal diz, 2024 a temperatura vai ser muito maior do que essa de 2023? Conversa. O sol não pode ser mais quente do que já está. É só isso que tem que acontecer. Por que o sol não baixa mais? Por que a lua não baixa mais? É uma ordem que Deus deu para que eles se mantenham no seu lugar. Toda a natureza é regida pela ordem de Deus, pelo poder dele. Nada disso acontece sem o poder de Deus. O homem espiritual, ele acredita nisso. O homem ou deveria acreditar. E se ele não acredita, ele precisa passar a acreditar. Isso se referindo a toda a criação, isso que eu falei lá no Salmo 148. Você pode ler, se você quiser anotar, quando terminar aqui, no seu momento ali que você tiver um pouquinho de folga, vai lá. Eu vou ler o Salmo 148, é bem curtinho. É muito bom, falando sobre as coisas da natureza, o que Deus como Deus ordena cada uma delas. Em tudo o homem espiritual vê a mão de Deus
agindo. O homem natural passa por tribulação. Ele classifica como perseguição, inveja, querem me derrubar, coisa do tipo. Esse homem natural faz. O espiritual passa por tribulação. Ele conclui: é para o meu crescimento, porque ele é uma pessoa ligada a Deus pelo Espírito. Então, meus irmãos, se nós, nesse momento, estivermos passando por alguma tribulação, por alguma perseguição, vamos concluir que isso é para o nosso crescimento. Se nós estivermos passando por algum problema, vamos concluir que desse problema, dessa perseguição, nós vamos sair mais fortes, mais sábios. Nós vamos sair com a mente mais sábia, sabendo dar uma resolução melhor para as coisas que vão acontecer daqui para frente. Nós vamos sair com a resolução das coisas que alguém possa passar perto da gente e você vai dizer: olha, eu passei por isso, eu agi dessa forma. Não sei se vai servir para você, mas talvez sirva para você. Você possa seguir esse espaço. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ser pessoas que vamos estar lá, maduras, no nível de conhecimento alto e ensinando outras pessoas a não cair ou não passar por coisa que nós já passamos. O homem espiritual, ele precisa concluir que as coisas que acontecem com ele nesse dia, nessa hora, é para o seu bem, é para que ele cresça, para que ele amadureça. Não vamos seguir o exemplo do homem natural, que tudo que acontece com ele, ele vai dizer que é perseguição, que é inveja, querem derrubar ele, estão querendo o meu mal. Lembra, tem até musiquinha aí do meio gospel aí. A pessoa canta uma música que os outros vão te aplaudir e vão cantar a tua vitória, aí diz que isso é louvor para Deus. Não tem nada a ver. Não tem como a gente dizer que isso é louvor para Deus. Louvor, a própria tradução da palavra louvor é elogiar. Como é que você elogia alguém? Você elogia alguém denegrindo ela? Você elogia uma pessoa falando das qualidades que ela tem. E louvar a Deus, elogiar a Deus, é nós quando se juntamos para falar das suas qualidades, da sua grandeza, de Deus que Ele tem, de Criador, Pai misericordioso, do quanto Ele tem amado seus filhos. Isso é qualidades de Deus que precisa ser elogiada. E nós como filhos, homens e mulheres espirituais, nós precisamos reconhecer isso todos os dias e elogiar ou louvar o nosso Deus, ou reconhecer isso em nossas vidas e dizer que se não fosse Deus, o que seria de nós? O que seria de nós nessa hora que nós estamos vivendo, de tanta tribulação nesse mundo? Deus abençoe a todos.